Olá, meus irmãos e irmãs. Nós vamos fazer hoje o 26º dia da nossa preparação para a nossa consagração a São José. E dentro desse 26º dia, nós meditaremos sobre São José Obedientíssimos. Eu me apresentando, eu sou Clarice, membro da comunidade Canção Nova, sou celibatária, aqui da missão, estou na missão de Brasília. E dentro dessa nossa meditação sobre São José no dia de hoje, que nós possamos pedir ao Espírito Santo que nos inunde com a sua graça, que ele vem em cada momento, fazendo com que nós possamos irmos olhando para dentro de nós e vermos sobre essa obediência. Como podemos ser como São José, meditando e nos alimentando, aprendendo, buscando cada vez mais sermos dóceis, humildes, manso, como São José. E iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruiste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, vamos começar a nossa meditação buscando ouvir tudo que vai ser falado sobre este que é, aquele que para nós nos chama, nos atrai, nos dá o exemplo, nos leva a ter sede de sermos cada dia um pouquinho como ele. Que possamos ver que pela sua obediência, pelo seu exemplo, seu testemunho, pela a sua graça, pela sua santidade, nós também possamos chegar também ao céu e sermos santos. Que a cada dia possamos ser homens e mulheres cheios dessa pessoa, cheios deste que foi, deste esposo, deste pai, deste companheiro, deste amigo, deste irmão, daquele que fez, acima de tudo, a vontade de Deus. E dentro dessa obediência de São José, nós vamos agora meditar um pequeno trechinho que começamos com o que o Papa Paulo VI nos diz. Vemos em São José uma prontidão excepcional para a obediência e para a ação. Ele não discute, não duvida, não reclama direitos nem aspirações. Interessante, né? Já é esse o primeiro momento de observação do que o Papa Paulo VI já vem nos adentrando, já nos dando de introdução para essa nossa meditação nesse dia de hoje. Mas agora vamos buscar para o nosso crescimento espiritual o que fala sobre São José. São José oferece-nos o exemplo de docilidade, de pronta obediência, de aceitação da vontade de Deus, aderindo à vontade do Pai, em atitude de humildade, de obediência incondicional. Seu exemplo de obediência será o estímulo para obedecer à palavra de Deus com toda solicitude e alegria em minha vida. Olha que interessante. Com esse exemplo de São José, sendo este que foi humilde, que foi obediente, incondicionalmente, aquele que nada fez com que ele deixasse de obedecer a Deus. E a partir disso aí, nós vamos também buscando ver, buscando viver, buscando cada dia nos alimentar, buscando deixar ser conduzido pela palavra de Deus. Essa palavra que é tudo para nós, que ela nos leva a viver total solicitude e uma alegria para a nossa vida. Uma alegria que nos conduz cada dia mais para o céu.
nos conduz a mudanças, conduz a vivermos e vencermos as nossas fraquezas, os nossos pecados e mergulharmos na graça daquele que foi, o exemplo daquele que foi em tudo, dócil, obediente e pronto a ser à vontade e fazer a vontade de Deus, sem jamais questionar. Assim, nós buscamos também com São José, dentro desse exemplo para o nosso crescimento espiritual. Buscando já e meditando o que o Papa Paulo VI vem nos falando, ele nos coloca, pegando dentro da Mateus, capítulo 1, versículo 24, que nos chama a refletirmos sobre como foi o caminho, como São José se deixou ser esse homem dócil, humilde e obediente. Despertando do sono, José fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua esposa. E nessa sua obediência, José recebeu-a com todo o mistério de sua maternidade. Recebeu-a com o filho que lhe havia de vir ao mundo. São José, depois que ele caiu no sono, porque ele estava, já preparado para casar com a Virgem Maria. E, no caso, quando ficou sabendo que ela estava grávida, como nos fala a palavra, para que ela, não ficasse deformada, ele buscou. Ele ficou, primeiro momento, ele ficou preocupado, ele ficou a refletir. E pensando, naquele tempo, as mulheres não tinham valores. Naquele tempo, lá, as mulheres eram, à medida que isso se viesse a todos saberem, o que aconteceria com ela. E nessa noite, diante do seu sono, ele foi despertado pelo anjo. E ali, esse anjo lhe disse, como nós já começamos a meditar, e ele, na sua obediência, com a sua docilidade, ele buscou ouvir. E ali, ele buscou se abrir a ser aquele que acolheu Maria com aquele que ela trazia consigo, E assim o Papa Paulo VI vai nos levando a continuar refletindo. Mostrou nesse modo uma disponibilidade da vontade semelhante à disponibilidade de Deus. Ele buscou em ordem aquele que Deus lhe pedia, aquilo que Deus lhe falava através do anjo. O Papa Paulo VI complementa esse pensamento da Redentores, custos com as palavras. O que vemos em nosso querido e humilde personagem, ele faz um questionamento. O que vemos no nosso querido e humilde personagem, que é São José? Vemos uma extraordinária docilidade, uma prontidão excepcional para a obediência e para a ação. Ele não discute, não duvida, não reclama direitos, nem aspirações. Dispõe-se totalmente a executar a palavra que lhe foi dirigida. Sabe que sua vida desenrolar-se-á como em uma ação litúrgica, transfigurando-se, porém, em um nível de pureza e sublimidade extraordinária, muito acima de qualquer sonho ou cálculo humano. Isso está dentro, de Homélia 19. Isso lá em março de 1968, o Papa Paulo VI já nos levava a essa observação e essa reflexão, a partir daquilo que ele procurou aprofundar-se sobre São José. São José nos ensina a docilidade em ouvir Deus, que nos fala por meio de sua palavra e dos acontecimentos. Nos ensina a prontidão em executá-la e o obséquio à vontade de Deus, que deve ser sempre norma para nós. Tudo para ele resolveu na obediência, e essa sua virtude característica não lhe era em vão, se levarmos em conta que
A casa de Nazaré foi a escola, olha bem, foi a escola onde cresceu e foi educado na obediência o próprio Jesus. Observando que o próprio Jesus também já tinha, né, as características de São José, que ali Deus, no caso, colocou e São José buscou ser obediente. Cuja vida oculta foi toda resumida pelo evangelista numa única expressão: era-lhes submisso. O próprio Jesus foi submisso, foi obediente, foi dócil na casa de Nazaré. Por quê? Porque ele seguia o exemplo, porque ele tinha aquele que o conduzia, como seu pai adotivo São José, na sua humildade, na sua docilidade, na sua simplicidade, mas acima de tudo na sua obediência. Nenhuma palavra de questionamento ao pedido de Deus para ele. Ao contrário, sempre dócil e disponível, se dispôs a obedecer, mesmo nas situações mais dramáticas. Assim, nós vamos, nesse momento, rezarmos com São José, para que nós também possamos adentrar nessa obediência, possamos seguir o seu exemplo, que essa oração nos leve ao nosso coração a ser dócil, acolhedor, como São José. Ó São José, modelo da vida interior, vós que fizeste da vosso silêncio admirável um diálogo contínuo com Deus e uma escuta constante de sua vontade, fazei que também eu aprenda a viver em alegre e constante oração, e que esteja sempre disponível a ouvir a voz de Deus e acolher a sua presença em minha vida. Que oração profunda! Ó São José, modelo de vida interior, que nos leva a adentrar, a buscar, a ser, cada dia nos interiorizando, deixando mesmo, pela intercessão dele, buscar viver e acolher aquilo que é a vontade de Deus, a ouvir o que Deus nos fala, o que Deus nos direciona a cada dia a viver, para que a nossa vida possa estar sempre na presença dele. Que você e eu possamos, nesse dia, lembrarmos que a partir dessa obediência e pela intercessão de São José, também sermos dóceis, vivermos esse silêncio e ouvir a Deus. Agora vamos fazer com a leitura de hoje, para que nós possamos ver tudo aquilo que São José foi e sermos essas pessoas, sermos homens e mulheres cheios do seu amor, cheios da sua graça, e que possamos nos preparar para que no dia 19 também darmos a oportunidade de sermos consagrados a Ele, para que em todo instante Ele nos direcione, Ele nos forme, Ele nos prepare. Ouçamos. Foi com disponibilidade em deixar tudo nas mãos de Deus que foi revelado a José o grande desígnio salvífico. E assim, como Maria tinha aderido à vontade do Pai em atitude de humildade e de obediência incondicional, tá vendo? Nossa Senhora também, assim como ela, São José também fez. Também José o fez. Depois de compreender o desígnio de Deus a seu respeito, ele não titubeou. Ele não deixou ser levado nem para lá, nem para cá. Ele buscou seguir, ele buscou ser obediente, ser dócil, estar atento à vontade de Deus. Mas lançou-se completamente no mistério que Deus lhe propusera, sem cálculos humanos. Superou sua obediência da fé e do amor, os limites angustiosos e as incertezas do seu próprio horizonte. O contato com o mistério divino expulsou dele o temor à escuridão e mesmo de sua própria nulidade, pois tinha presente em sua mente a afirmação do anjo:
não temas. Mateus, capítulo 1, versículo 20. Por isso, São José foi apontado pelo Papa Paulo VI como um introdutor ao Evangelho das Bem-aventuranças e apresentado como exemplo de docilidade e de pronta obediência na aceitação e no cumprimento da vontade de Deus. O mesmo Papa, em sua homilia de 19 de março de 1968, assim elogiava a obediência de São José. O que vemos em nosso querido e modesto personagem? Ele fez essa pergunta, pensa lá em 1968, dentro da sua homilia. E nos veio nos dando essa resposta. Nós vemos nele uma estupenda disponibilidade, uma prontidão excepcional de obediência e de execução. Obediência e execução. José vai para o Egito. José, não deixeis Maria desamparada. Ele não discute, não hesita, não reivindica direitos ou aspirações. Lança-se no serviço da palavra a ele dirigida. Isso é obediência. Isso é docilidade. Isso é humildade, meu irmão e minha irmã. Sabe que a sua vida se desenvolverá como um drama, mas que, porém, se transfigura em um nível de pureza e de sublimidade extraordinária, bem além de qualquer espera ou cálculo humano. São José, o participante da fase culminante da autorrevelação de Deus em Cristo. Amém. Que bela leitura, né, meus irmãos e minhas irmãs, nos levando a refletir sobre São José, sobre essa docilidade. Cada dia que vamos sendo dóceis à vontade de Deus, vamos adentrando a sua palavra e buscamos colocar na nossa vida, nós vamos vendo o quão é maravilhoso, o quão São José é esse exemplo para que nós possamos, nessa obediência, vivermos cada dia caminhando rumo ao céu, caminhando sem titubear, mas firmes, seguros na mão do Senhor. Que assim você possa meditar esse dia de hoje e até o dia 19 para fazer a sua consagração, mas cheio de todas as virtudes de São José, dentre dela a obediência. José obedientíssimo, rogai por nós. Fiquemos com Deus. Deus nos abençoe. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.